Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 8 de setembro de 2024, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz, abre-te, éfata. E as palavras de Jesus, amados irmãos e irmãs, têm um objetivo. Vejam, os discípulos, eles são, e a gente tem que perceber que nós também somos discípulos, porque nós é que temos a missão de conduzir os nossos familiares, os nossos amigos até o Mestre Jesus. E amados irmãos, o Mestre abre, vejam, assim como o Mestre abriu os ouvidos, vejam, daquele homem que era surdo, ele abre os ouvidos para que ele se torne discípulo e solta-lhe a língua para que ele se torne também anunciador do reino de Deus. E assim, amados irmãos, vejam, repetindo, nós temos a missão de levar a nossa família até Deus, para que o Senhor abra-lhe os ouvidos e solte a sua língua. Abrir os ouvidos para que ele se torne discípulo e solte a língua para que ele se torne também missionário. E assim, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos diz no Evangelho de Lucas, vejam, bem-aventurado, aquele que acreditou. Vejam, a gente vai lembrar que é justamente essa aqui é Isabel falando para Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, vejam, acreditar, amados irmãos, é o caminho para a graça de Deus chegar até nós. Então, quando a gente acredita, o Senhor pode cumprir a promessa que Ele fez a cada um de nós. E, amados irmãos e irmãs, é o nosso testemunho de fé que aproxima a nossa família de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que saibamos conduzir, vejam, os nossos parentes e amigos até Jesus, para que o Senhor também abra-lhes os ouvidos e também solte a sua língua, para que se tornem como nós, discípulos e anunciadores do reino de Deus. Vejam, o reino de Deus, amados irmãos, que não deve ser anunciado só com palavras, mas deve ser anunciado com nossas palavras, com nossas ações, ou seja, com o nosso testemunho. E assim, amados irmãos e irmãs, que tenhamos a humildade para ouvir a palavra de Deus, a inteligência para compreendê-la e a sabedoria para colocar em prática, porque assim, amados irmãos e irmãs, estaremos aproximando a nossa família de Deus. Por quê? Porque não são nossas palavras que convencem, amados irmãos, é o nosso testemunho que ajuda, então, os nossos irmãos, os nossos familiares a se aproximar cada vez mais de Deus. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.